Um dos tópicos mais atuais e importantes de relevância global, porque todas as sociedades se interessam mais ou menos, porque é um fato, né, que afeta todas as pessoas no planeta, são as reuniões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A última reunião que nós tivemos foi em Curitiba, então no estado do Paraná, no território brasileiro. O que nós tivemos de interessante nessa reunião do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente? O primeiro é que eles apresentaram um extenso relatório e o grande destaque foi levantando que não é mais em 2050, e sim em 2020 que nós podemos chegar a lugares no planeta com a seca perpétua. Quer dizer, o processo de desertização provocado pela ação antrópica, pela interferência do ser humano, com os agrotóxicos, desmatamento, queimadas, erosão, assoreamento e tudo mais, pode criar novos desertos sem possibilidade de retorno na superfície do planeta. E que é óbvio também que podemos chegar à poluição severa. Fato que já acontece. Não esqueçam da nuvem de fumaça que já existe há 17 anos, né, na atmosfera da região da Ásia Equatorial, Indonésia, Malásia, Filipinas e tudo mais, e que nunca acaba. E da fumaça também, da nuvem de poluição que em todo o inverno surge no continente europeu. E que essa seca perpétua e poluição severa pode chegar a um momento de fome fatal a partir de 2020. Quer dizer, a disponibilidade principalmente de água doce diária pode ser inferior às nossas necessidades. Portanto, a água não vai acabar, mas podemos ter necessidade além daquilo que temos em oferta diariamente. E que a fome fatal significa, não o que está acontecendo hoje, mas o momento em que a oferta de alimentos é inferior às necessidades mínimas de cada pessoa no planeta. Não esqueça que hoje nós temos 6 bilhões e 400 milhões de habitantes no planeta. E que em meados de 2020 e até 2050 nós vamos chegar a 9 bilhões e 400 milhões de habitantes. É também na reunião do PNUMA, em Curitiba, que nós temos a reunião do MOP3, quer dizer, a reunião entre as partes interessadas quanto ao controle e fiscalização de organismos geneticamente modificados ou transgênicos, mais especificamente os OVMs, organismos vivos modificados, e o seu comércio e o seu deslocamento entre os países do planeta que não tem, até hoje, nenhum controle, nenhuma regulamentação e nenhuma identificação em suas embalagens. Conclusão, a reunião do MOP3, ela não decidiu nada, ficou adiado para as próximas reuniões entre uma divergência quanto à posição do Brasil e os outros países mais pobres, que defendiam que nas embalagens de organismos vivos modificados devia constar, pode conter. Ah, não. Isso aí é a posição do México. E que o Brasil defendia a seguinte posição. Nas embalagens deveria conter a seguinte inscrição: contém organismos vivos modificados geneticamente. Portanto, o transporte de OVM no comércio mundial permanece sem regulamentação. Outro fator também foi a reunião imediata após a MOP3, que é a reunião do COP8, reunião entre as partes quanto à liberação das sementes Terminators para o uso na agricultura. Conclusão também, essa reunião também não avançou. Né? O que significam sementes Terminator? Na realidade, são sementes controladas pelas multinacionais, portanto, pelos países ricos, donos da tecnologia, dentro da bio e da nanotecnologia. A questão foi adiada e continua moratória, onde, na realidade, não é permitido ainda a pesquisa em campo de sementes Terminator. É óbvio que nessa reunião do COP8 houve também um choque entre os interesses econômicos das multinacionais e os grupos como ST, CUT, no Brasil, ligados à Via Campesina, né, uma ONG que financia os movimentos de protesto e de reação quanto ao processo de globalização econômica. Portanto, dia importante quanto ao PNUMA e as reuniões do MOP3 e COP8 em Curitiba, no Paraná, no território brasileiro. Permanece a moratória quanto à pesquisa em campo das sementes suicidas ou estéreis controladas pelas multinacionais. Não quer dizer que isso não esteja acontecendo. E é óbvio que você deve estar perguntando, o que são sementes Terminator? São sementes modificadas geneticamente, então um tipo de transgênico, e que é controlada as patentes pelas multinacionais. E que elas são chamadas de Terminator porque foram modificadas em sua base
de DNA, sua base genética, onde as suas descendentes são estéreis. Quer dizer, a partir desse momento nós temos um grande risco de um controle maior, porque ele já acontece, das multinacionais, representantes dos interesses dos países ricos, quanto não só a onde, mas como, por quanto e para quem produzir alimentos no mundo. Por que isso? Porque os países pobres e os agricultores dos países pobres não possuem, a partir desse momento, né, se isso acontecer, sementes para plantar e germinar na próxima